Vamos estudar alguns tipos de ângulos, portanto, começamos por recordar a classificação dos ângulos. Portanto, um ângulo é agudo se a amplitude varia entre 0 e 90. Um ângulo é reto se a amplitude for igual a 90 graus. Um ângulo diz-se obtuso se a amplitude variar for maior, superior a 90 e inferior a 180. Se o alfa for igual a 180, o ângulo diz-se raso. E, finalmente, se o ângulo for igual a 360 graus, trata-se de um ângulo giro. Vamos aprender a medir ângulos com transferidor, portanto, fácil. Coloca ali no vértice do ângulo a origem ali do transferidor, portanto, e agora facilmente se vê que este ângulo mede aproximadamente 129 graus, portanto, está feito a amplitude do ângulo. A ou OB é igual a 129, aproximadamente 129, 130. Fechar. Pares de ângulos. O que é que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes são ângulos que têm o mesmo vértice e um lado em comum que os separa. Reparem que eu posso dizer que o ângulo AOB e o ângulo BOC são ângulos adjacentes. Ângulos complementares. Vamos tirar isto. Ângulos complementares são ângulos cuja a soma é igual a 90 graus, portanto, a soma das amplitudes AOB e o ângulo BOC são ângulos complementares. Porquê? Porque a soma das duas amplitudes dá 90 graus. Suplementares é quando a soma dá 180, portanto, posso dizer que DEG e GEF são ângulos suplementares porque a sua soma dá 180 graus. Se eu somar a parte amarela com a rosa, obtenho 180 graus de amplitude. Ângulos verticalmente opostos são ângulos que têm o mesmo vértice e os lados de um ângulo estão no prolongamento dos lados do outro. O que é que tem de particular estes ângulos? Como é fácil ver, a amplitude é exatamente a mesma. Portanto, neste caso eu posso dizer, por exemplo, que o ângulo COD e o ângulo AOP são ângulos verticalmente opostos. Têm a mesma amplitude. Assim como o COA e o DOB são ângulos também verticalmente opostos, têm a mesma amplitude. Ângulos alternos internos, por exemplo, o ângulo alfa e o ângulo beta são ângulos alternos internos. Alternos porque encontram-se, portanto, cada um do lado da reta, esta reta secante, e internos porque se encontram dentro das retas, neste caso da reta S e R. Estão a ver? Portanto, estão dentro destas duas retas, estão no interior, digamos assim, e um de cada lado da reta T. Portanto, o que é que tem que saber mais? Se as retas, imaginamos que as retas S e R se fossem estritamente paralelas, eu tinha uma certeza, então o beta e o alfa teriam de ter a mesma amplitude. Neste caso, como não são, portanto, a amplitude do alfa e do beta são diferentes. Precisamente isso que diz aqui: se as retas R e S são estritamente paralelas, então os ângulos alternos internos são geometricamente iguais ou congruentes. Se os ângulos alternos internos são congruentes, então as retas R e S são estritamente paralelas. O GeoGebra aqui não abre, mas vocês têm acesso, portanto está no site, está bem? Como vimos já na aula. E tem aqui uma figura ou um exercício, portanto, que podem resolver. E por hoje é tudo.